Bem-vindos, jogadores de Skylore, à primeira parte do nosso guia que vai do básico ao avançado para você entender todas as mecânicas e segredos dentro do jogo Skylore. E é aqui que você vai saber como montar um set, uma build, quais equipamentos equipar, como evoluir a sua árvore de talentos, onde farmar, onde gastar recursos, tudo para você ter vantagem e alcançar o nível máximo com o máximo de eficiência possível. E hoje vamos abordar 3 assuntos que são importantes. Um resumo geral das classes, vamos também abordar como funciona a evolução da árvore de talentos e o que você deve evoluir na árvore de talentos, e também vamos falar dos equipamentos e como você montar um set e facilitar o seu avanço dentro do jogo. Se você gosta, já deixa o like e fica comigo até o final. Salve, rapaziada, você está no canal Chuchu Jogador e vamos só brevemente falar de raça e facção. Isso não afeta nada na evolução do seu personagem. A única coisa que muda é o mapa inicial das facções Legion e a Sentinela, tá? Só muda o começo, mas no nível 5 todos já começamos a compartilhar o mesmo mapa. Não afeta nada na evolução do seu personagem. Agora que isso está esclarecido, vamos verificar qual é a melhor classe do jogo. Eu vou desapontar vocês, mas todas as classes são balanceadas e não tem uma melhor que a outra. Porque tudo vai depender do estilo de jogo e entender a mecânica do personagem. Varia muito com sua build e equipamentos. Isso varia como o seu personagem vai se portar dentro do jogo. Mas eu vou dar aí um breve resumo de todas as classes, tudo bem? Para ajudar você a ter um guia pelo menos básico, tá? O mago, ele tem muitas habilidades de dano em área, tem uma boa mobilidade em campo de batalha e você consegue diversificar nas construções das suas builds, né? A classe é bem versátil, ele é ótimo para farmar e PVP em grupos, né? Uma classe de trabalho em grupo, e de início ele é muito fácil de upar e depois ele entra no equilíbrio junto com todas as classes. E você consegue jogar solo bem com ela. Faz toda a diferença em combates de grupos, tudo bem? A outra classe que a gente vai abordar é o Sombrio. É uma classe que possui o maior dano solo, pessoal. Ele consegue entrar e sair dos combates com facilidade, porque ele tem uma habilidade de invisibilidade e tem muito escape essa classe, tudo bem? Além desse dano alto, ele pode aplicar debuffs e envenenamentos, que é um corta-cura também, e dá algumas vantagens, principalmente em combate X1, pessoal. É muito difícil ganhar essa classe de combate X1 com classes de dano, né? E em níveis altos, né, ele pode pegar uma classe de dano, dar um combo e quitar a classe de uma vez só. Agora vamos falar do Caçador. Essa é a única classe que consegue invocar um pet em combate, tudo bem? E cada pet ajuda de uma forma diferente, dá para você montar diversas builds com essa variação do pet, que vai te dar diversas vantagens, porque você tem uma variação de build bem legal com o Caçador. E essa classe tem muito dano e crítico, pessoal, e uma defesa bem equilibrada em relação às outras de dano, tá? Além de aplicar debuffs em grupos e danos absurdos com o pet, consegue aí, você vai ver que consegue zerar um alquimista aí, às vezes com um combo também, e é bem forte, tá? Agora vamos falar do Alquimista, pessoal. Alquimista é a única classe que é focada em cura. Se você gosta de suporte, essa é a classe, tá bem? E tem diversas magias de cura, buffs, debuffs, e é essencial em qualquer trabalho em grupo, seja masmorra, boss, champion, raids, tudo que for em grupo, pessoal. Ter um alquimista ou mais de um alquimista no seu grupo ou na sua guilda é muito importante, senão você não consegue jogar. Mas é claro que também dá para você fazer uma build diferenciada nele, uma build de burn, que ele tem essa capacidade, e você também consegue farmar bem com essa build e também consegue evoluir, e lá na frente ela fica absurdamente roubada também. Assim como as demais, tá? As outras também lá, forte, tudo é roubado, vai depender muito da build. E por último eu vou falar do Guardião, que é a classe com maior defesa e vida do jogo. Parceiro, em alto nível essa classe aqui, se o cara souber jogar, é quase imortal para jogadores que dominam. Tem muito controle de grupo e restaura a vida também e aplica alguns debuffs. O importante nessa classe é o controle de grupo e a defesa, pessoal. É difícil de matar. E para grupo, pessoal, para raid, para boss, tem que ter
o guardião que faz o agro, que chama a atenção do boss para tomar o dano. Esse é o cara e você precisa ter um na sua equipe. Isso aqui é essencial em trabalhos em grupo, tá bom? E o que você deve upar no seu personagem? Você sabe que tem dois recursos principais, que é os equipamentos que usam ouro para upar e tem a árvore de talentos que usa conhecimento. E qual você deve investir? Aonde você deve captar mais recursos? Sem sombra de dúvida, 100% de certeza que é na árvore de talentos. Então, se você tiver a oportunidade, sempre pegue baú de dungeon para nunca deixar a sua árvore de talentos evoluir. Isso faz uma diferença enorme num combate se você não tem a árvore de talentos do seu personagem evoluída. E os demais recursos que você pega em missão, ouro que sobra em outras fontes de recursos, como missões e farm, etc e tal, você vai usando para upar os talentos. Para upar os equipamentos, certo? Mas como evoluir a sua árvore de talentos? Pessoal, é uma regra geral, é um esquema para todas as classes. Primeiro você segue para habilidade, depois você segue para os fragmentos do caos, então você vai e pega a vida daquela página, os itens que dão vida máxima. E só então você libera os atributos de classe e danos, né? Por exemplo, de classes por exemplo, o mago usa concentração, é atributo base do mago, por causa das cópias. O alquimista usa o balanço, por causa da cura. Então esses atributos você pega depois. E se você estiver jogando com uma classe de suporte, que é alquimista ou tanque, né, o guardião, recomendo você pegar também os talentos que estão na árvore, ali naquela página de defesa. E se você está com a classe de dano, pega os talentos de dano e passa para a próxima se já tiver liberado. Os outros talentos, como regeneração, evasão, resistência ao controle, essas outras coisas, pessoal, passa, isso dá muito pouco e não compensa. Isso vai dar muito mais quando você tiver equipamentos azuis. Então, pula, tudo bem? Então, não deixe de focar na árvore de talentos e principalmente nas builds que você vai conseguir montar completando as árvores. Agora, para finalizar, um assunto muito discutido no chat do jogo, que é quais equipamentos devem ser melhorados e como escolher um equipamento. E até você chegar no nível 10, você definitivamente não precisa se preocupar com o equipamento. Se é médio, pesado, leve, se é para PVP ou PVE, você está fazendo isso apenas para subir de nível. Por quê? Porque no nível 10 você troca de equipamentos e para chegar no nível 10 você vai levar cerca de 4, 5 dias, no máximo uma semana. E por que você vai escolher equipamentos e vai gastar recurso nos equipamentos para você trocar de equipamentos, ok? Então que isso fique claro. Já a partir do nível 10, certo? Até o nível 20, você já leva um tempo maior, cerca de 2 meses a 3 meses para chegar no nível 20. E aí sim você pode até pensar em escolher um equipamento caso você queira montar algum set específico, seja para ajudar mais na liga, porque tem boas recompensas, ou para ajudar mais no farm, se você farma mais. O importante é você escolher os equipamentos que dão características adicionais à sua classe, né? E que são liberados para você quando esses equipamentos viram de raridade azul ou vocês peguem um de raridade azul, correto? E com essas informações eu vou lhe passar o básico. Normalmente você tem dois tipos de equipamentos. Você tem as armaduras, que são os da direita, você tem os acessórios, que são os da esquerda, e você tem as armas, que pode ser de uma mão ou duas mãos, depende da classe. Vamos falar primeiro das armaduras. Em alquimistas e guardiões, o pessoal mais experiente aí que está no jogo, e devido aos atributos que você pega secundários, né, nos equipamentos azuis, recomendo a você escolherem os equipamentos pesados. Já os caçadores, o pessoal prefere leve ou médio, e os sombrios e magos leves. E aí as demais variações é por sua conta e risco, mas isso é o básico da classe, ok? Agora, quanto aos acessórios, a questão é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque os atributos secundários
tem mais variações e aí vai depender de como você quer montar a build e o set do seu personagem. Mas como sempre, vamos considerar aqui os mais populares e as metas, né, de classe separadamente. Primeiro, no sombrio, é sempre usar, o pessoal usa mais item avassaladores, né, que são mais frequentemente escolhidos por causa do cooldown, né, do tempo de recarga das habilidades. Mas nada impede de você colocar um médium misturado com avassalador para fazer um assassino com crítico, por exemplo. Mas não é o foco do assassino, certo? Mas isso é uma variação que você pode escolher, tudo bem? Já caçadores e magos, o pessoal também faz uma mistura de balanceado e avassalador para essas classes ter mais crítico. Já o guardião, o pessoal definitivamente usa acessórios de proteção para ter maior vida máxima, que é um atributo de um acessório pesado, que dá mais atributos, tá? E em questão de alquimista, aí as opiniões divergem. Tem quem faça todos pesados, né, nos acessórios, e tem quem mude, varie, coloca um ou outro avassalador para ter mais cura. Por quê? Porque os acessórios aumentam a cura do alquimista. Então tem quem faça 2 avassalador para 2 de proteção, ou às vezes 3 de avassalador para 1 de proteção. Tudo depende de como você quer jogar o seu personagem. Lembrando que equipamentos pesados dão muito mais defesa e menos ataque. No médio é um balanceado entre ataque e defesa, e o leve tem muito mais ataque, ou atributos relacionados a ataque, e menos defesa. E a partir daí você já consegue ter uma base para montar uma build legal do seu personagem. E para concluir, durante o jogo vocês vão encontrar 3 conjuntos de equipamentos diferentes. Um para farm, que é o adepto, e a partir da raridade verde ele vai dar o atributo compostura, que vai lhe ajudar muito no farm. Pode chegar aí a cerca de 25% a mais de dano nos mobs médios e normais, aí os mobs que se encontram no jogo. Tem o outro set, que é o gladiador, que você dropa dos baús de arena e também dos baús da liga, que você pode pegar. E esse set, a partir do nível verde também, ele dá o atributo resiliência, que te dá até a mesma porcentagem, em torno de 25% a mais de defesa em PVP, não em PVE, só em PVP, e também diminui a chance de você tomar um crítico. E por fim tem o último set que você consegue nos baús de dungeon, que é o set, o conjunto de equipamentos, né, de engenheiro, e esse sim vai lhe ajudar com maior dano. E isso não é em mob, é só em boss, alpha, elite, e pode te dar mais também 25% de dano nesses boss, tudo bem? Para você que acompanhou todo o vídeo e ficou comigo até o final, eu vou deixar uma informação extremamente importante, mas não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever. É essas tabelas aí que está na tela para vocês. Isso é extremamente importante para vocês saber como montar o set de equipamentos. Por quê? Porque se você quer um personagem que tenha mais redução de recarga de habilidade, você vai colocar equipamentos leves, que dá muito mais atributos de recarga. Já se você é uma classe de suporte e quer mais vida, você vai colocar os pesados, entendeu? Então é isso aí que diferencia de um jogador de nível básico de um nível avançado. Saber entender esses atributos secundários que vocês ganham a partir do equipamento de nível azul, para saber montar o seu set, e quando você chegar lá no nível máximo, você tá com o set perfeito e vai fazer toda a diferença num combate. Novamente, quero pedir o apoio de vocês em se inscrever, quem não se inscreveu, e deixar aquele like. Agradeço por tudo e nos vemos no próximo vídeo.